Nessa aula 4, vamos tratar sobre algumas considerações em relação ao trabalho por projetos envolvendo a alfabetização. Trabalhar com a pedagogia de projetos significa desenhar a prática pedagógica a partir de problemas. A grande característica da pedagogia de projetos, do trabalho por projetos, é trabalhar por problemas, né? Então, o maior autor, né? O melhor autor para se trabalhar com pedagogia de projetos é o Fernando Hernandes. E ele sempre diz que todo projeto é um problema. Então, a partir de que problemas reais do mundo e de interesse dos alunos possam envolvê-los nesse processo, né? Valorizando a sua curiosidade. Professor e alunos são motivados a aprender. Eles aprendem a trabalhar em grupo para solucionar problemas, trabalhar de modo interdisciplinar, porque no projeto, na pedagogia de projetos, não tem uma sinalização clara, né, para o aluno de que disciplina trata aquela questão. É muito contextualizado, né? Então, você é de forma interdisciplinar e você desenvolve a habilidade de comunicação. E, além disso, o trabalho por projetos favorece a aprendizagem significativa e outros aprendizados específicos de cada unidade curricular. A questão da interdisciplinaridade nos projetos. Vamos parar aqui para fazer um retorno, uma revisão, né? O que é a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade é a relação entre as diversas áreas, uma ou mais áreas do processo de ensino das informações que estariam interdisciplinares, ou seja, elas estariam integradas. Os seus saberes, os seus conteúdos estariam integrados de uma forma que o aluno não conseguiria dizer, né? Ah, isso aqui é matemática, isso aqui é português. Haveria um contexto e a integração entre os diversos saberes daria essa proposta de interdisciplinaridade. É muito mais interessante para o aluno, é muito mais motivante e, vamos dizer assim, ele diminui essa possibilidade, né, de você fragmentar o conteúdo, que é o que torna ele muito sem sentido. Essa metodologia da interdisciplinaridade dos projetos, ela possibilita a aplicação da interdisciplinaridade, que é a capacidade de relacionar conhecimentos em situações cotidianas para resolver problemas ou explorar temas diversos. Por exemplo, né, ele dá um exemplo aqui. A gente pode entender a interdisciplinaridade ao observar o sabão ou o sabonete que a gente usa para lavar as mãos. Ao olharmos esse produto, somos capazes de lembrar ou pensar na sua composição química, no processo de fabricação, nos efeitos colaterais dos ingredientes, no formato, no aroma e na embalagem. A, a, a Base Nacional Comum Curricular e o trabalho por projetos. O que essa base sinaliza em relação à questão da pedagogia de projetos? A base, né, a BNCC, ela propõe que a alfabetização ocorra em conjunto com as demais áreas de conhecimento. Então, a BNCC ela já sinaliza essa necessidade de se trabalhar com a alfabetização de forma interdisciplinar. A terminologia, ela não cita a palavra interdisciplinaridade, nem a expressão ação pedagógica por meio de projetos, mas ela menciona que aprender a ler e escrever deve se consagrar em áreas diversas, devolvendo autonomia ao educando. Inclusive, gente, essa questão interdisciplinar, ela pode ajudar muito no letramento, né? Que é muito mais do que só a leitura.
Uma outra coisa importante que a gente fala sempre aqui, né? A BNCC, ela não é uma orientação curricular, ela é uma obrigatoriedade legal, ela é um documento normativo, ela é um documento que tem referência obrigatória para os currículos e propostas pedagógicas da educação básica de escolas públicas e privadas em todo o território nacional. Aqui a gente traz as fases do trabalho por projeto, né? Todo trabalho por projeto, ele segue um rito, ele segue, mesmo com as questões, por ser um planejamento, ele tem questões de flexibilidade, mas quando você prepara um projeto, você sabe que ele tem que passar por essas fases, né? A problematização, o desenvolvimento e análise, a aplicação e a avaliação. O que é essa problematização que a gente fala? É a hora de tirar o aluno da zona de conforto. É a hora que você pergunta, que você leva ele a essa motivação e é a hora que você escolhe o tema. Por quê? Todo projeto, todo tema tem que ser um problema. O desenvolvimento e a análise é o momento da gente descrever o que os autores do projeto vão fazer para resolver a questão problematizadora. E aí os alunos, eles vão analisar o que será feito, né? Ajustar as atividades, dar ideia, participar das escolhas. A aplicação é a operacionalização do projeto propriamente dito. E a avaliação, na avaliação do projeto, o professor, alunos e os demais profissionais envolvidos, eles analisam as ações e os produtos alcançados. Uma coisa importante aqui é a questão da rubrica, né? A rubrica como método de avaliação. O que seria essa rubrica? Gente, é você criar critérios. Quando você cria os objetivos, de alguma forma, você está criando critérios, né? Então, a rubrica é uma forma de você, através de tabelas, criar critérios para avaliar. As rubricas auxiliam na estruturação das atividades para a turma. Elas ajudam tanto o professor como os alunos na classificação das tarefas, que favoreçam a compreensão em diferentes partes do processo. Auxiliam o professor a fornecer feedback e um retorno sobre a produção ao aluno, porque quando você estabelece essa avaliação por rubrica, o aluno vai acompanhando e ele sabe, ele tem consciência daquilo que ele sabe, que ele fez e aquilo que ele ainda não sabe e que ainda não fez e que precisa saber. Aqui a gente tem um exemplo de projeto, né? E o exemplo aqui é o projeto Animais. Então, o que ele está fazendo? Ele está contextualizando aquelas fases lá atrás, né? Então, na problematização do projeto de animais, seria você levar o aluno a descrever as questões que envolvem a questão. Porque, gente, presta atenção que animal não é um projeto, ele não é um problema. O problema é o quê? Vamos dizer, é o desmatamento que está acabando com os animais, é a questão do cuidado dos animais. Então, é isso que a gente tem que entender. Nessa fase de problematização, você vai descrever o problema que envolve o animal. O desenvolvimento e a análise seria o quê? Fazer uma relação dos animais que conhecemos. Aí você pode fazer o quê com os alunos? Assistir filme que envolve animais, registrar e comparar as informações, levar até o zoológico, criar um álbum de figurinha, um jogo de memória que envolve animais, convidar veterinários para fazer palestras, né? Elaborar uma cartilha sobre cuidados de animais. A execução, criar calendário e instrumentos para o registro de cada atividade, providenciar convites aos especialistas, verificar como e quando será a visita ao zoológico, né? Então, é a hora de você executar. E analisar, e avaliar, o que seria, como é que faria essa avaliação? Verificar com os alunos, os professores,
se conseguiram atingir os objetivos, né? Aqueles que foram delineados, aqueles que foram elaborados, que se foram além do que eles planejaram, se faltou alguma coisa, né? E a avaliação da alfabetização está em todos os momentos do projeto, né? E você tem muitos recursos que você pode usar para isso. Uma outra proposta, uma outra proposta que é colocada aqui é a questão do portfólio, né? O portfólio, ele é uma ferramenta de avaliação maravilhosa. Por quê? Porque ela é processual. Aqui tem até uma foto de um portfólio. O portfólio, ele envolve tudo, todo o progresso do aluno, né? Ele oferece a alunos e professores uma oportunidade de refletir sobre o progresso dos estudantes em sua compreensão da realidade, ao mesmo tempo em que possibilita a introdução de mudanças durante o desenvolvimento, né? Porque o portfólio é processual, né? Ele vai sendo construído ao longo do projeto, ao longo do processo. Então, se você perceber que alguma coisa, que aquele caminho não está dando certo, você pode reconsiderar, né? E, além disso, ele permite os professores aproximar-se do trabalho dos alunos, não de uma maneira pontual e isolada, como acontece com as provas, tá? Mas num contexto de ensino. E como a atividade complexa baseada em elementos e momentos de aprendizagem se encontram nesse processo. Uma outra proposta também, uma outra consideração, uma outra característica é a questão do projeto e a produção do conhecimento de forma coletiva, né? Porque o projeto envolve todo mundo. Ninguém faz projeto sozinho, né? Atualmente, ela é utilizada também por educadores para a elaboração de projetos ou projetos de produtos. No caso, jogos, histórias, livros. E para elaborar atividade em grupo, o professor pode utilizar dinâmicas diferenciadas e a seguir as orientações do processo de aprendizagem de acordo com o método escolhido para alfabetizar, né? Porque, gente, é claro que a pedagogia de projetos ela é um processo, mas o professor tem uma metodologia que ele utiliza para alfabetização. E essa metodologia ela não muda porque você está trabalhando com o projeto. A escolha do método de alfabetização deve estar alinhada com a metodologia da aprendizagem baseada em projetos ou projeto pedagógico. A metodologia de ensino baseada em projeto, ela não é nova, tá, gente? Ela veio com o primeiro, ela foi trabalhada com John Dewey, já traz essa questão da pedagogia de projetos, né? Lá do 1932, com a pedagogia, com os pioneiros da educação nova. Então, ela não é uma ideia nova, né? Ela é uma ideia norte-americana trazida desde a questão dos pioneiros e na psicologia funcional. E um dos primeiros representantes aí foi a questão do John Dewey, né? Aqui a gente fala sobre as vantagens e qualidades dos projetos. São inúmeras as vantagens de se trabalhar por projeto, principalmente na questão da alfabetização. E fazendo um bom projeto, o que você pode conseguir, né? Toda ação pedagógica norteada pelo trabalho com projetos inicia-se sobre um problema real, aquilo que a gente falou, uma dúvida, uma curiosidade, que é o problema, né? E a partir do cotidiano dos alunos sempre. Um bom projeto é aquele que mantém interesse da classe por determinado tempo, como, por exemplo, não adianta você iniciar um projeto que ele é baseado não num problema, né, mas num acontecimento. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o projeto Copa do Mundo. Eles entram, se você começa o projeto Copa do Mundo, evidenciando a participação do Brasil, somente a participação do Brasil, e no meio do projeto o Brasil é eliminado, o projeto acaba, porque o interesse acaba. Então, a gente tem que criar projetos
que sejam alimentados o tempo todo por esse interesse, né? Pelo menos durante o período que você quer que dure esse projeto, como, por exemplo, é o caso do bimestre, né? Ou de um trimestre, ou até de um semestre letivo, se ele for maior. O projeto, ele desenvolve a participação, a autonomia, a cooperação, a aprendizagem significativa e a solução de problemas reais.